Olá, amigos da Web TV Cidade Janaúba. Começa agora mais um programa Cidade Debate, o programa que propõe pautas do seu interesse. No nosso encontro anterior, trouxemos aqui o sociólogo e cientista político Arnaldo Pereira, que mais uma vez está conosco, desta vez para analisar os resultados das eleições 2022. Arnaldo, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado por aceitar debater aqui esses temas. Muito obrigado, boa noite, senhores telespectadores. É um prazer estar de volta aqui para comentarmos sobre os resultados das urnas. E são resultados aí bastante curiosos, alguns previsíveis, outros nem tanto. E por falar em resultado previsível, vamos tratar também um pouquinho sobre pesquisas. Mas neste primeiro bloco vamos falar um pouquinho sobre os resultados da eleição para governador, presidente da República e senador, né? Também aí o resultado daqueles que postulavam vaga no Senado Federal. Começando pelo cargo de governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, o empresário Romeu Zema, reeleito aí com uma ampla vantagem, 56% contra 35%, me parece, do Alexandre Calil, que foi aí o segundo colocado, e refletiu até que bastante aí o que já era meio que anunciado pelas pesquisas. Arnaldo, como é que você analisa a reeleição de Romeu Zema, que nós comentávamos, né, que ele está numa situação, desta vez, bem diferente daquela de 2018, quando ele corria por fora e acabou vencendo? Não há dúvida de que a reeleição de Zema, Romeu Zema, prova que o governo dele teve uma aceitação dentro da opinião pública muito bem, né, satisfatória, uma satisfação, uma aceitação realmente interessante. Ele concorreu aí com alguns nomes, como o Carlos Viana e como o Alexandre Calil. Ele teve mais de 6 milhões de votos, uma votação expressiva, seguida aí com 35% do Calil, e uma votação realmente raquítica do atual senador, o Carlos Viana. Ele se posicionou, garantiu a sua reeleição, não se manifestou em relação à presidente da República, tanto que eu acho que dentro da perspectiva do que vai acontecer daqui para frente em relação ao segundo turno, o apoio de Zema tem uma importância muito importante, né? Vai ser interessante, por exemplo, ele já declarou que deverá apoiar o Bolsonaro. Então, o Zema, com 6 milhões de votos, com 56%, quase o dobro do seu concorrente, que vem na sequência aí com 35%, garante a sua reeleição, demonstrando que o seu governo, a sua gestão, tem atendido os anseios da população mineira. É claro que tem muitas categorias que até não aceitam ele, as suas ações, mas a maioria, como provou-se às urnas, Jonathan, mostra que ele tem uma boa aceitação. De fato, o resultado não deixa margem para dúvidas. Arnaldo, umas curiosidades que a respeito do Romeu Zema é que no primeiro mandato dele, logo no início, ele, na sua campanha, ele prometia algumas coisas que logo de início ele teve que rever. Por exemplo, ele prometia que o seu secretariado não receberia salário. Aquilo ali a gente via logo de início que seria uma promessa que iria ficar só no papel. Entre outras coisas, ele falou que abriria mão do próprio salário, mas por uma questão até protocolar, uma questão até de lei, ele não pôde abrir mão de receber, mas claro, a destinação aí já é uma outra história. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre
o aprendizado do Zema, porque ele era novato lá em 2018 e teve que aprender algumas coisas de fato com a política. E foi muito bem. Sim, o Zema apareceu dentro de um momento altamente oportuno. Ele veio substituindo o governador do PT, o Fernando Pimentel, que não vinha garantindo uma aceitação interessante. E Zema, como empresário, colocou para a opinião pública que iria governar com um novo modelo, uma nova metodologia. E ele fez isso de fato. Isso aconteceu, um governo austero. Ele critica sempre o estado que ele recebeu, como Minas Gerais estava assim que ele recebeu, dívidas com todos os municípios, os repasses constitucionais até nem aconteciam, os prefeitos passando enormes dificuldades, correto? Se desgastando diante da população dos seus respectivos munícipes. E Zema encontrou aquilo certo e disse: vou fazer diferente. E conseguiu, está conseguindo fazer. Tanto que os últimos discursos dele, como vimos na campanha, ele não manifestou apoio a ninguém, mas disse que jamais poderia apoiar o Partido dos Trabalhadores diante do que foi feito em Minas Gerais pelo Fernando Pimentel. E até lembrando aqui, né, parece que o Fernando Pimentel foi até candidato a deputado federal e não obteve êxito na sua campanha. Interessante isso. Então o Zema seguiu essa linha. Está dando certo, tanto que foi reeleito dentro dessa metodologia, desse novo modelo de governo, até uma forma mais empresarial de ver as coisas acontecendo. De fato, dentro da pauta que o Zema se propôs, mesmo com aqueles ruídos ali iniciais que nós mencionamos, ele procurou fazer um governo austero, um governo que de fato recuperasse aí o estado de Minas Gerais. Falando agora, então, sobre o cargo de presidente da República, né, o cargo máximo do poder executivo no Brasil. Tivemos aí um resultado, digamos que apertado, talvez ali um empate técnico que não refletiu a maioria das pesquisas. Como é que você vê esse quadro, Arnaldo? Primeiro, Jonathan, nós temos que falar sobre a importância de uma pesquisa eleitoral durante o processo político. Uma pesquisa, quando ela é divulgada, né, logicamente o TSE tem as suas exigências, os seus critérios, eu falo isso até como dono de instituto de pesquisa. Então você faz a pesquisa, culpar uma pesquisa pelo número que ela expressou, que ela revelou, baseando em sua metodologia, não funciona. Porque a metodologia empregada geralmente leva em conta alguns extratos, são considerados esses extratos, é o resultado que não bate. Então é muito difícil você dizer tal pesquisa não usou a metodologia correta para aplicar os seus questionários e, consequentemente, pegar a intenção de voto do eleitor. Mas, quando se divulga uma pesquisa que não retrata o cenário vigente, como aconteceu no Brasil, aliás, como aconteceu nas últimas eleições também, e como vem acontecendo com grandes institutos de pesquisa. Se fizermos uma revisão rápida aqui, Jonathan, nós vamos notar que nas eleições passadas, quando o Senado tinha 2 vagas, elegeu-se o Pacheco, que é o atual presidente do Senado, e o Carlos Viana. Eram 2 vagas. E a Dilma Rousseff estava certa que uma das vagas já era dela. Eles estavam disputando a segunda vaga. Dilma ficou em 4º lugar. Ou seja, a pesquisa errou feio. Não é? E isso é ruim, porque o eleitor ele fica, às vezes, levado, influenciado por aqueles números. No caso das eleições de 2018 para presidente da República, não foi diferente. Os grandes institutos também erraram, tanto que o atual presidente, Jair Bolsonaro, não venceria ninguém no segundo turno. Agora, também da mesma forma, as últimas pesquisas davam até a vitória do Luiz Inácio no primeiro turno,
com 51%, com 50%, o Bolsonaro naquela casa de 35%, 36%. É lógico que houve alguns outros institutos que chegavam mais perto do resultado revelado pelas urnas, mas contudo também não mostrou a realidade, isso fica muito claro. Uma prova da influência nefasta de uma pesquisa errada vem com o resultado das eleições. O Luiz Inácio Lula da Silva não venceu no primeiro turno, inibiu uma parte da população de ir votar, condicionou outra parte da população a votar em quem está na frente, porque isso é natural do ser humano. Voto útil. Não quero perder o meu voto. O voto útil também teve seu espaço nisso, correto? Ou seja, alterou profundamente o resultado das urnas. Isso é crime. Porque você mexeu em onde? Você mexeu com o sentimento nacional. Isso não se faz. Quer uma prova para isso? Por que que o brasileiro votou escolhendo seus parlamentares com um perfil conservador? O PL, por exemplo, fez 99 deputados. A bancada de direita hoje, para 2023, que vai tomar posse, representa quase 300 parlamentares, entre senadores, aquela coisa toda. Tá certo? Foram eleitos 15 senadores conservadores. Veja bem, só isso aí já mostra que houve um erro, porque não se faz a pesquisa, o eleitor não olha sempre uma pesquisa de deputado estadual, federal, senador, não. Ele vê lá, governador ou presidente da República. E os institutos, infelizmente, erraram, como erraram em São Paulo, lá no cenário que a urna revelou, colocando o Tarcísio Freitas em primeiro lugar, indo para o segundo turno com o Haddad, mas superando o Haddad, diminuindo, colocando o Onyx Lorenzoni lá no Rio Grande do Sul, da mesma forma, e revelando a distância das pesquisas com as urnas no Rio de Janeiro. Isso ficou patente. Quando abriram-se as urnas, viu-se esse resultado. Então as pesquisas realmente erraram, Jonathan. Arnaldo, e a respeito da vaga para o Senado, a vaga disponível para o estado de Minas Gerais, o resultado aí com o Cleitinho eleito. Vamos falar um pouquinho do Cleitinho? Como é que você analisa a eleição dele, a vitória dele? O Cleitinho de Divinópolis, deputado estadual, candidatou-se ao Senado pelo PSC, concorrendo aí com nomes de peso, como Alexandre Silveira, que atualmente é senador, e com o Aro, o Marcelo Aro, que também é um nome de reconhecimento estadual e, quem sabe, nacional. E era o candidato do Zema. Exatamente. Então, veja bem, mas o Cleitinho veio trabalhando, despontou. As pesquisas nesse aspecto aí sempre mostravam o Cleitinho bem conceituado. Houve a manifestação dele para o Bolsonaro, correto? O presidente da República. Houve carreatas, motociatas, essa coisa toda, com a presença de Jair Bolsonaro em Minas Gerais, enfatizando a presença do Cleitinho ali. E ele foi bem votado, chegando aí a mais de 4 milhões de votos, não é isso? E ocupando o cargo, a vaga que estava disponível, porque na eleição desse ano elege-se um senador. Da eleição de 2026 serão 2 senadores. Então o Cleitinho, porque geralmente a gente vê um cargo, uma cadeira de senador já projetada para receber pessoas que passaram pela Câmara Federal, pelos governos de Estado, e que ali seria, né, a casa final do indivíduo político, do agente político. Ponto máximo da sua carreira política. Ponto máximo, política. Exatamente. E o Cleitinho, com 40 anos de idade, já está hoje senador eleito por um dos mais importantes estados da federação, que é Minas Gerais. Certo? Acredito que o Cleitinho tem umas propostas incríveis, pelo menos o que nós acompanhamos, as suas falas, os seus projetos, e revelam que ele está pronto para apoiar projetos importantes para todas as regiões de Minas Gerais. Foi bem votado, inclusive, no norte de Minas, em Janaúba, por exemplo, que é
polo da microrregião da Serra Geral, o Cleitinho teve 11 mil votos. É muito voto. Muito voto. Definitivamente. Ok. Findamos então este primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco sobre os resultados para deputados estaduais e federais, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Então, sobre isso, daqui a pouquinho a gente fala. Amigos e amigas de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês é o Ranieri do loteamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto, pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o Residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playground. Loteamento Sol Nascente. Um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros com possibilidade de financiamento. O Residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Apio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato: 99270 5858, 99844 5858, Ranieri Rodrigues, e 3821 1590, Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do Restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Self-service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União, Centro. Ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Posto P3M, sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga, troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821-7861, ao lado do Fórum. Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte quando a LBV ligar. Diga sim. LBV e você, juntos para vencer a fome. As crianças do nosso município têm mais incentivo para a prática esportiva com atividade saudável. A escolinha Um Chute para o Futuro atende mais de 100 crianças de todas as comunidades de Nova Porteirinha. Trabalho com bola, chute a gol, também orientação de como está fazendo um passe, essas coisas. E aí depois finaliza sempre com um coletivo, eu gosto muito de trabalhar com 3 toques, posicionamento. Eu vou ensinando o básico mesmo do futebol. Esse projeto só vem a engrandecer cada criança, que no futuro eles possam ser pessoas de bem, um homem de bem. Que é meu filho, ele participa do projeto também e ele está bastante feliz por estar participando. E hoje mesmo ele está ansioso para poder vir para cá, já treinou, gostou demais
e agora é só agradecer. Para mim foi muito gratificante poder ter os meus 2 filhos, né, nesse intuito de jogar bola, que eles amam bola. Eu treinar bastante através dessa escolinha, para quem sabe um dia eu virar um jogador profissional de futebol. Agradecer a prefeita Regina por ter falado para Douglas fazer esse projeto para a gente. Eu sonho em ser jogador profissional através dessa escolinha de futebol e eu gosto muito dela. Eu espero ser um jogador profissional e jogar pelo Atlético Mineiro. O projeto, que é executado pela administração municipal, foi idealizado pela prefeita Regina Freitas, que sempre se empenhou para trazer mais qualidade de vida para as nossas crianças e adolescentes, especialmente uma atividade extra fora do horário escolar, a fim de mantê-los sempre no caminho do bem. É um projeto que, desde quando eu estava como vereadora, que eu sonhava com esse projeto, que era ter uma escolinha de futebol para as crianças do nosso município, onde que a cada dia a gente vê o entusiasmo tanto das crianças como dos pais. E é uma escolinha que a gente criou aqui em Nova Porteirinha, visando o futuro das nossas crianças. Então eu estou muito feliz aqui hoje, fazendo essa entrega desses uniformes para essas crianças. Parabéns pelo trabalho, Regina, porque é importante fazer com que essa criançada tenha essa alegria de estar participando conosco nesse grande projeto. Prefeitura de Nova Porteirinha, rumo novo com a força do povo. Só a Melhor de Verdade te oferece muito mais. Novos planos para você continuar no norte certo. Combo Plus, para quem quer mais vantagens, por apenas R$ 89,90. Combo Play, para quem quer mais diversão, por apenas R$ 99,90. Combo Prime, para quem quer mais e melhor, por apenas R$ 109,90. Assine agora mesmo o plano para você e sua família. 0800 591 1109. Northline, conecte-se ao novo mundo. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Debate, neste bloco para falar um pouco sobre o resultado das eleições para deputado estadual e federal, os candidatos que concorreram aí pela nossa região da Serra Geral. Lembrando que se você perder esta edição do nosso programa, você pode acompanhar as reprises diariamente às 10 horas da noite. Arnaldo Pereira, sociólogo, cientista político que está aqui conosco, nosso convidado, que já esteve da outra vez e hoje analisa conosco os resultados. Arnaldo, vamos falar um pouquinho sobre os candidatos que concorreram aí para deputado federal e deputado estadual. Para deputado federal, não tivemos aí nenhum eleito. E como é que você vê essa situação? Sim. Como eu disse no programa anterior, eu creio que é muito importante que uma região tenha, em Brasília, na Câmara Federal, um representante. E nós temos o número de eleitores suficiente para isso. Correto? Mas, infelizmente, incorremos no mesmo erro de não elegermos pela microrregião da Serra Geral nenhum deputado federal. Nós temos, no caso, um deputado que é da região, que é o Paulo Guedes, da região de Manga, São João das Missões, e que, de alguma forma, vem representando o norte de Minas. Foi reeleito, é do PT, e garantiu a sua reeleição, inclusive com votos da microrregião da Serra Geral, certo? Mas em se tratando dos candidatos que se propuseram a representar a microrregião da Serra Geral, que saíram como candidatos dos municípios pertencentes geograficamente a esta parte do norte de Minas, nós não tivemos êxito com nenhum. Vejamos, por exemplo, uma candidata Yolanda, que é uma candidata de Janaúba, né? Raiz, uma candidata gorutubana mesmo, tá certo? E, infelizmente, não conseguiu a sua eleição, certo? Não chegou a 1.000 votos. Não chegou a 1.000 votos, é uma votação realmente pífia, né? Tá certo? Como temos outras, inclusive nós temos até uma outra mulher que se candidatou, que é a Edna Gorutuba. Entendeu, Jonathan? A Edna Gorutuba, ela veio como candidata a deputada federal, tá certo?
de Jaíba, representando a classe de quilombolas, principalmente, né? Tanto que ela colocou como Edna Gorutuba, uma pessoa muito ativa a essas questões de defesa da classe negra dos quilombolas, também não obteve êxito, não conseguiu a sua eleição. A Edna, há muito tempo, milita, trabalha com essa área, tá certo? Veste a camisa, como se diz, né, do ditado aí, dessa parte da população, fez um trabalho em âmbito até estadual, visitando quilombos, aquela coisa toda, mas não conseguiu a sua eleição. O Edmárcio foi prefeito em Matias Cardoso, foi outro nome que colocou-se à disposição, né, para tentar representar essa região em Brasília, que também não conseguiu êxito na sua campanha. Teve uma votação razoável, 17 mil votos, não é isso? Mas não chegou. Edmárcio teve, na sua passagem pela prefeitura de Matias Cardoso, saiu com uma boa aceitação, como um bom gestor, mas quando se fala em candidatar a deputado federal, exige-se muito mais trabalho, muito mais votos, correto? Pode ser que futuramente ela até consiga alcançar esse intento de nos representar em Brasília. Em Janaúba, também nós tivemos o Farley Frederico, né? O Farley Frederico, que é agrônomo, foi secretário municipal de agronegócios, militando nessa área aí, também teve uma votação pífia, correto? Muito pequena diante do que era necessário para garantir uma eleição. Ou seja, não alcançando 8 mil votos. Não alcançando 8 mil votos, correto? Isso é muito pouco. Nós temos que reconhecer isso, tá certo? Então, ou seja, nós ficamos mais uma vez sem termos de fato um representante de forma legítima aqui da microrregião da Serra Geral. Mas ao mesmo tempo, Jonathan, eu costumo falar o seguinte: se não temos um candidato, não temos um deputado nosso aqui dessa parte do estado, não significa que também não estejamos representados. Vou citar um exemplo. Quantos deputados federais obtiveram votos da nossa região? Você pode pegar aí, ué. O Igor Timo, por exemplo, foi votado aqui. O Igor Timo tem uma história com o Vale do Jequitinhonha, que tem uma característica socioeconômica muito parecida com a nossa aqui, aliás, igual, tá certo? Teve votos em Janaúba, teve votos na região. Diego Andrade, que teve uma votação estupenda em Janaúba, com 11 mil votos, algo assim, mais ou menos isso, tá certo? Que também vem representando os interesses. O Eros Biondini, que vem da comunidade católica, tá certo? Foi reeleito. Ou seja, tem outros nomes que garantem essa representatividade. É claro, nós já falamos, Jonathan, não é a mesma coisa. O bom seria mesmo se tivéssemos um deputado federal eleito vindo de Espinosa, de Mato Grosso Verde, de Monte Azul, de Janaúba, de Matias Cardoso. Aí sim, com raízes na com terra. raízes aqui. Eu acho que com essas raízes o compromisso é maior, tá certo? Não há dúvida nenhuma. Eu penso dessa forma. E isso fica claro também, porque a pessoa é daqui. Ele convive aqui, a família dele é daqui, as raízes dele estão aqui, a cultura dele é local. Então ele vai ser, naturalmente, um porta-voz direto nosso lá. E quando nós temos um representante de outras regiões, eles têm compromisso também com as suas bases, que seja Belo Horizonte, que seja o sul de Minas, qualquer outro lugar. Então, infelizmente, não tivemos êxito, mais uma vez, né, com a eleição de um deputado federal, e ficamos na história aí da Serra Geral ter o Wilson José da Cunha, que foi prefeito em Porteirinha, como nosso deputado nos anos 80 e 90. Além também um outro representante aí, o Adelino. Adelino Pereira Dias foi deputado estadual, né? Um grande deputado, não há dúvida nenhuma. Ele foi deputado por Minas Gerais, com base, ele foi prefeito em Janaúba, teve uma votação maravilhosa na ocasião. Ele, quando foi deputado, o governador era Newton Cardoso,
é de autoria de Adelino Pereira Dias projetos importantíssimos, como é o caso do bombeamento de água para abastecimento humano da Copasa, correto? Ele conseguiu, entre outras tantas coisas, certo? Que ele deixou a marca dele em ginásio poliesportivo, em aeroporto. Adelino Pereira Dias foi um político muito importante para Janaúba, não há dúvida nenhuma. Bom, agora nós vamos falar sobre o resultado dos candidatos que pleiteavam aí a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Arnaldo, analisa aí para nós uma pincelada sobre cada um desses candidatos aqui da região da Serra Geral que concorriam a deputado estadual. Jonathan, interessante. O ex-prefeito de Porteirinha, Silvanei, teve uma votação incrível. Substancial. O Silvanei teve mais de 32 mil votos. É muito voto, né? E eu acho que nós tínhamos que, tá certo, de termos realmente um projeto previamente pensado para elegermos mais deputados, se bem que elegemos um, certo? Mas podíamos ter mais, porque só Janaúba já teve 2 deputados. Teve uma ocasião, nos anos 90, que nós tivemos 2 deputados, Aldimar Dimas Rodrigues e Elber Figueiredo Brandão. Eles foram eleitos com os votos de Janaúba e da Serra Geral. Hoje, juntando Janaúba, aglutinando com os votos da Serra Geral, nós fizemos um deputado. Mas tivemos, por exemplo, esse menino aí, o Silvanei, uma figura, um agente político interessantíssimo. Chegou a bater na trave. Bateu na trave, correto? E tivemos outros nomes. Por exemplo, Marcos Soares. Marcos Soares, de Janaúba, candidatou-se pela 2ª vez a deputado estadual, foi candidato a prefeito, né? Candidato a prefeito na última eleição. Já está com o nome aí, né, colocado dentro do cenário político. Também teve uma votação razoável, com quase 11 mil votos, né, do Novo. Esteve aí com o governador Zema, inclusive em visitas a Janaúba, que eu achei interessante. Já está militando com o Zema há um bom tempo, aliás. Há um bom tempo. Para mim é um nome de futuro, o Marcos Soares, correto? Com o tempo, quem sabe aí as coisas vão afinando, alinhando, aí vai se revelando. Tivemos ainda o Ney Barbosa. O Ney Barbosa que teve uma votação realmente ínfima, né? Muito pouca o número de votos de Ney. Em torno de 1.600 votos, com menos de 1.000 votos em Janaúba, tá certo? Mas candidatou, né? Não conseguiu chegar, marcou a presença e esteve ali. E o cabo Derlan, né? É vereador em Janaúba, o Derlan, também tem uma votação razoável, né? De 4.500 votos, mais ou menos. Ou seja, e vem aí defendendo, é um bom vereador, sim. Porque o que acontece com política, senhor telespectador? Tem que aparecer novos nomes. É assim que se cria novos líderes, correto? Quem tem interesse nisso, tem sim que colocar o nome sob apreciação popular. É assim que acontece, tá certo? Porque não adianta ficarmos imaginando que vamos fabricar nomes em 3 meses antes de eleição. Não é dessa forma, não. E não é na medida que um Marcos candidata, que um Derlan candidata, tá certo? Vai sentindo, conhecendo o clima, como é que se faz acordos políticos, como é que se manifesta, até que se consolida com o cargo e como liderança. É dessa forma que acontece. O Derlan ele fez um bom test drive, né? Foi bom o test drive, agora ele volta aí para o parlamento municipal e certamente criou ali uma base para tentar futuramente. Não há dúvida, definitivamente, é por aí mesmo. E aprende, na campanha ele também aprende, convive com outros candidatos, convive com deputados, tem acesso direto a governo, correto? E assim vai acontecendo, dessa forma. Bom, e tivemos também o deputado estadual eleito, Oscar Teixeira, boa notícia aí para a micro-região da Serra Geral. E daqui a pouquinho, no nosso 3º e último bloco, vamos falar então sobre a eleição do Oscar Teixeira, já.
Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. Prefeitura de Porteirinha. A administração juntos por uma cidade melhor para todos. O trabalho pela qualidade de vida exigiu da gente uma dedicação ampliada à saúde e rapidamente nos organizamos e inauguramos um centro de atendimento aos pacientes Covid. Conseguimos equipar mais o hospital e, na contramão de muitos municípios que fecharam UTIs, mantivemos as nossas e ainda oferecendo ventilação mecânica não invasiva, uma exclusividade nossa aqui na região. Reformamos as unidades básicas de saúde, aumentamos os atendimentos e a oferta de medicamentos e tivemos, inclusive, o reconhecimento do Estado. Começamos agora a fazer mutirões de saúde para em breve zerar as filas das cirurgias eletivas que estavam se acumulando há anos. Quando começamos a gestão, a oncologia era só uma ideia, uma promessa. E estamos concretizando e tornando realidade a construção da estrutura para começarmos a oferecer este serviço na cidade. Foi inaugurada a usina de oxigênio da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Porteirinha. Estamos preparando Porteirinha para crescer com estrutura e tivemos que começar do básico, o direito de ir e vir. Refizemos caminhos, construímos pontes e estamos devolvendo a dignidade das pessoas. Assim que as primeiras flexibilizações foram possíveis, retomamos ações no esporte para reintroduzir a população nas atividades físicas. Estimulamos os esportes individuais, sobretudo o ciclismo. Realizamos o primeiro Tours Bike, onde centenas de ciclistas, entre crianças, jovens e adultos, puderam participar do evento. Apoiamos nossas tradições e valorizamos nossa cultura. Tudo foi feito em cada canto, em cada comunidade. Um trabalho feito para que Porteirinha seja verdadeiramente de todos. Cuidar do povo de Porteirinha, de todos os cantos da cidade. É assim que se trabalha pelo futuro, resolvendo os problemas e oferecendo soluções no presente. Estamos juntos por uma cidade melhor para todos. Com 12 anos no mercado brasileiro, chega a Montes Claros a empresa Acmos, líder em produtos naturais de altíssima qualidade, proporcionando mais saúde, energia e bem-estar. Estamos prontos para qualificarmos nossos colaboradores com base nos bons resultados dos produtos Acmos. Aqui, em um só espaço, você encontra saúde, elegância, motivação e oportunidade para uma renda extra ao consumir e revender mais saúde. Não perca esta oportunidade. Acmos, cuidando de você por inteiro. Faça-nos uma visita na Rua Januária 207A, centro da cidade. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Tá querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Fórmulas, temos a solução. Estamos lançando 2 grandes promoções para você, para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. Compre 1 ano e ganhe mais 6 meses. Compre 1 ano de personal, ganhe mais 1 ano de Forma Academia e 1 ano de Forma Fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta sua vaga. Olá pessoal, eu tenho uma novidade para você.
As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da Web TV Cidade de Janaúba. Para você assistir pela Web TV, baixe nosso aplicativo no Web TV Cidade de Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, gestão 2022. Bem de Casa, Leal Equino Center, Relojoaria Avenida e Rei das Tintas informam que no dia 17 de setembro foi realizado mais um sorteio da campanha de prêmios da Pai de Janaúba. Sorteio referente ao mês de julho. Atenção para o resultado. Primeiro prêmio, número da Loteria Carnê, 49.645, um vale compras no valor de R$20 mil, saiu para a empresa Lava Jato São Gonçalo, localizado no bairro Santo Antônio. Segundo prêmio, número da Loteria 75411, Carnê 75416. Terceiro prêmio, número da Loteria Carnê 57474, dois vales compras no valor de R$1.000 cada, saíram para estas pessoas: Zélia Amaral Alves, residente no bairro Xavier, cidade de Urandi, Bahia, e Maria Loína Marques Ferreira, residente no bairro Santo Antônio, cidade de Janaúba. Quarto prêmio, número da Loteria Carnê 53147. E quinto prêmio, número da Loteria Carnê 00418, dois vales compras no valor de R$500 cada, saíram para estas pessoas: Romilda Medeiros, residente no bairro Novo Paraíso, e Moacir Pereira dos Santos, residente na comunidade de Pedra Preta, todos da cidade de Janaúba. Aguarde, porque no mês de outubro acontece mais um sorteio com uma super premiação. Venha ver como é linda, a cidade tá crescendo. Em Riacho dos Machados tudo tá desenvolvendo. Nosso povo se merece ver a nossa Riacho feliz. Vários anos parada no tempo, mas agora é o povo quem diz. A saúde melhorou, educação melhorou, assistência social melhorou. Muita festa, você tem esporte, tem também, e asfalto pra cidade toda tem. Temos obras pra todo canto, é por isso que eu canto. Em Riacho dos Machados a prefeitura tá trabalhando. Tem equipe de primeira que não tá de brincadeira pra fazer acontecer o que é de melhor pra cidade inteira. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Cidade Debate. Agora vamos falar um pouquinho sobre a eleição do Oscar Teixeira e depois também um pouquinho sobre o segundo turno aí da eleição presidencial. Começando com a eleição do Oscar. Arnaldo Pereira, ótima notícia aí para a microrregião da Serra Geral. Não há dúvida, Jonathan. Primeiro, parabenizar o Oscar pela sua eleição. O Oscar Teixeira foi prefeito em Mato Verde, desincompatibilizou do cargo de prefeito, candidatou-se a deputado e hoje é nosso representante na Assembleia Legislativa. O Oscar tem uma trajetória interessante, que ele, na área de educação, é empresário dessa área, do ensino, e também empresário da área, ele tem uma rede de hotéis, né? Empresarialmente é um homem já realizado, e hoje vai se dedicar ainda mais à vida pública. Eu gostaria de falar, Jonathan, sobre essa questão da importância que é, nós já falamos antes sobre isso, de ter um representante. Porque os temas, uma coisa é você ter uma necessidade na sua micro-região, na sua região, e essa bandeira ser levada por um deputado do sul de Minas ou de Belo Horizonte. Outra é o deputado ser daqui, como é o caso de Oscar Teixeira, deputado que assumirá em 2023. Por exemplo, ele vai carregar umas bandeiras interessantíssimas, como é o caso do projeto Jaíba, tá certo? Que está em plena expansão. É uma coisa maravilhosa para a economia regional. O maior projeto de irrigação da América Latina. Em área contínua da América Latina, que precisa de
do peso político para mobilizar. Ele, como deputado estadual, tem como pressionar, como reivindicar ainda mais de um deputado federal, de um senador, que hoje, inclusive, nós temos 6 senadores, mas temos mais um aí que tem um interesse pelo norte de Minas, que é o Cleitinho. Ele vai ter acesso a esses líderes, a essa classe política, para reivindicar investimentos em áreas como é o projeto Jaíba, como é o projeto Gorutuba, aqui, que padece de atenção política, nós sabemos disso, como a melhoria das redes das rodovias para redes de acesso, correto? Para fazer valer a economia regional, nós temos que ter um conjunto estruturante de ações. E ele pode fazer isso mediante o cargo que ele vai ocupar, porque ele representa a micro-região da Serra Geral. Então o Oscar realmente foi interessante. Lembro como é importante ter um deputado. Adelino Pereira Dias foi deputado pela nossa região e ele esteve envolvido diretamente quando Janaúba conseguiu um projeto de tratamento de água tratada da barragem pela Copasa para o consumo humano em Janaúba e Nova Porteirinha. Veja a importância disso, tá certo? Porque o pessoal não lembra muito, mas até então nós vivíamos num consumo de água com muito calcário, então um problema de rins, problema de saúde, era muito. Ou seja, uma ação política. Por isso que eu digo ao senhor telespectador, a política muda tudo. Se você souber escolher os seus representantes, escolher mesmo e cobrar deles, é através da política que se obtém mudanças positivas. É por isso que cada vez mais, né, a gente prega que o brasileiro tem que se interessar mais por política. Afinal, ele é governado aí por políticos, então precisa prestar mais atenção. Agora falando um pouco sobre aí, o segundo turno da eleição para presidente da República. Arnaldo, você comentou no início sobre um congresso agora mais conservador, com várias cadeiras aí para políticos conservadores. No que isso vai influenciar nesse segundo turno da corrida presidencial? Eu sei que acredito que quem sai favorecido com isso é o atual presidente, o Jair Bolsonaro, que caminha para dentro da sua reeleição. Por quê? Porque elegeu-se uma bancada conservadora. Só o PL, o Partido Liberal, a qual pertence o presidente Jair Bolsonaro, conseguiu emplacar a eleição de 99 deputados. Somando, são 273 deputados hoje que falam a mesma língua, além dos senadores. Ou seja, então, o segundo turno vai ser definido dessa forma. Temos notado aí, por exemplo, Lula está recebendo apoio do Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá, entre outros estados que tiveram seus governadores já eleitos. Em contrapartida, Jair Bolsonaro, fazendo essa previsão aí, recebe apoios de Minas Gerais, de Goiás, certo? De Tocantins, do Distrito Federal, ou seja, entre outros, né? Do Rio de Janeiro. Enfim, se pegar esses governadores eleitos no último domingo e somarmos os votos que eles obtiveram, nós teríamos algo em torno de 10 milhões de votos que já estão apoiando o candidato Lula, e teremos em torno de 20 milhões que apoiam o candidato Jair Messias Bolsonaro. Sem contar, logicamente, que está em embate aí o Tarcísio, que disputa o governo em São Paulo, tem pauta aí os senadores que foram eleitos, o Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul, o Sérgio Moro, que ressurgiu na política nacional, o Cleitinho, em Minas Gerais, enfim. Esse é o quadro que vai se definindo, é lógico. Ninguém sabe, urna é urna, né? A gente só sabe depois que se revela o que está ali dentro. Mas eu creio que é favorável a isso também, senhor telespectador, o fato de que as pesquisas já estão desacreditadas. É verdade. Correto? Pelo fato das pesquisas estarem desacreditadas, não vai dar aquela margem elástica que distanciou os candidatos Bolsonaro e o candidato Lula. Porque diante das pesquisas, Lula venceria no primeiro turno.
Então, isso pelo menos a boa parte delas apontava isso. Então, o eleitor que via aquelas pesquisas, de alguma forma, foram condicionados. Ele foi condicionado. Ele sofreu aquela influência ali das pesquisas. E agora, ele não sofre com tanta intensidade essa influência, Jonathan. Vale ressaltar, Arnaldo, que no caso do governador reeleito Zema, o apoio dele a Jair Bolsonaro é um apoio com ressalvas, né? Ele não concorda com todas as pautas do presidente Jair Bolsonaro, porém, ele já declarou que não apoia de forma alguma o PT. Exatamente. Zema, ele é incrível. Logicamente, ele fez as suas exigências em relação a obras em Minas Gerais, né? Está correto, ele nos representa. É a política. Ele é um bom né? mineiro, é a política e funciona dessa forma, né? Mas já acertou com o candidato Bolsonaro, vai para o palanque. Até acho, gostaria de citar aqui, por que não houve a manifestação, no meu ponto de vista, do Zema no primeiro turno? Por que ele não esteve com o Bolsonaro se ele não esteve com o candidato Luiz Inácio? Veja bem, o PL lançou em Minas Gerais o Carlos Viana como candidato a governador. O Carlos Viana atualmente é senador. Isso não foi interessante. O eleitor ficou sem a influência direta de um governador que recebeu 56% dos votos. Então a manifestação dele virá agora e, consequentemente, vai sensibilizar grande parte do eleitorado. Então faltou-se uma estratégia no período pré-eleitoral, pré-campanha, que não havia, porque a candidatura de Carlos Viana, ela já, dentro dos bastidores, já se sabia que ela não iria se sedimentar. Ou seja, ele não receberia o apoio nem do PT diretamente, nem do próprio Bolsonaro, que não manifestaria porque já tinha uma boa convivência com Zema. Então veja bem, como que as coisas acontecem em política e como que se pode definir até o cenário nacional quando não se mexe corretamente dentro dos bastidores, Jonathan. É verdade, são muitas minúcias, né, muitas curiosidades dessa arte de se fazer política. Arnaldo, rapidamente aqui, você acredita que o Carlos Viana, futuramente, ele vai tentar de novo a ser governador de Minas Gerais? Ou você crê que ele talvez tente outros caminhos, continue no Senado? O que você acha? Bem, no meu ponto de vista, o cara tem mais 4 anos para ele no Senado, né? E é interessante que para ele, enquanto ele estiver no Senado, daqui a 2 anos tem eleições, por exemplo, para prefeito. Pode ser que ele venha querer se candidatar a prefeito em Belo Horizonte. É possível que ele faça isso, né? Já é uma base, né? Já é uma base. Porque no cargo dele, que é um cargo legislativo, ele não precisa desincompatibilizar. Ele pode disputar o cargo executivo da prefeitura, por exemplo, de Belo Horizonte, sem perder o cargo de mandato, sem perder o cargo de senador, como ele fez agora, candidatou-se como senador, candidatou-se a governador, sem, contudo, desincompatibilizar. Ele não perdeu o cargo. Como o Cabo Derlan fez aqui em Janaúba. Né? Como o caso do Derlan, porque na lei eleitoral prevê isso, você não desincompatibiliza de um cargo legislativo para defender um cargo executivo, mas o contrário, sim. Se você, por exemplo, o prefeito que foi eleito, o de Mato Verde, que é o nosso deputado aí, o Oscar, ele teve que desincompatibilizar do cargo de prefeito para disputar um cargo legislativo. Ou seja, se perdesse, ficaria sem cargo Exatamente, público, né? Sem cargo público. É assim que acontece. Então, no meu ponto de vista, o Carlos Viana tem que seguir isso aí. Mas como diz Magalhães Pinto, política são como as nuvens. Você olha agora, ela está de uma forma. Daqui a 1 minuto você olha, está completamente diferente. Qual vai ser o cenário, né, que estará vigente nas próximas eleições? Nós vimos aí tanta coisa acontecendo no último ano, hein, Jonas? O Sérgio Moro já está pedindo voto para o Bolsonaro, correto? Que chegou a se candidatar, o Moro que chegou a se candidatar, pré-candidato a presidente da República, né? Entendeu? Então as coisas mudam muito rapidamente. Política é isso, e no Brasil ela é mais especial ainda, Jonathan. A política, ela é
apaixonante, né? Bom, nem todos pensam assim, mas torna a bater na tecla. O brasileiro deveria se interessar mais por política para não ficar também refém de muitas situações que envolvem a própria política. Arnaldo, te agradeço mais uma vez. Sua mensagem final neste programa? Jonathan, eu gostaria de citar o padre Vieira. Ele disse o seguinte: a omissão é um crime. Então, nós não podemos ser omissos quando está sendo definido o futuro do país, né? Porque o mal de quem não gosta de política é que vai ser dominado por quem gosta. Isso é uma verdade, isso é irrefutável. Então, aprenda a gostar de política, a saber que tudo que você faz, tudo que você vive, depende exclusivamente de política. Muito bem, a mensagem está dada e aqui termina mais um programa Cidade Debate. Agradeço muito pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima.